hoje, né, é um dia que nos leva a pensar em Jesus, mas de Jesus não na cruz apenas, mas na vida de Jesus, né? Jesus na cruz a gente tem que pensar todos os dias, mas hoje eu quero convidar a igreja a pensar nesse tema, os ensinos de Jesus, o mestre dos mestres para a nossa vida. No próximo dia 15, né, é chamado de Dia dos Professores ou Dia dos Mestres, e vamos pensar em Jesus como esse mestre que nós queremos, né, ser para a vida dos outros, né? Nós queremos buscar a cada dia, mas muitas das vezes nós temos negligenciado essa busca. Nós temos buscado a Jesus, sim, mas será que temos realmente entendido, né? Será que temos aceitado os ensinos do mestre para a nossa vida? Porque às vezes o professor na sala de aula, ele ensina, ele fala, né? Mas o aluno sai dali e parece que não entendeu nada, né? E às vezes precisamos de um reforço, né? Por isso que nós não podemos ficar com dúvidas sobre os ensinos de Jesus. Se você não entender o que Jesus tem ensinado para a sua vida, fale conosco depois, procure, né, o pastor Wagner, procure um professor de escola dominical, para que você não fique com dúvidas. Eu costumo falar o seguinte: fique com dívidas, mas não fique com dúvidas, né? É preciso que a gente entenda a palavra de Deus, o que Deus tem para nossas vidas. Romanos capítulo 12, de 1 a 8, nós lemos o seguinte: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros temos a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. Irmãos, nós, no domingo que vem, vamos estar falando sobre um tema. Deixa eu trocar o microfone aqui, que o Fernando havia pedido para fazer uma troca. Oi. Oi. Ok. No domingo que vem, nós vamos estar falando sobre um tema que algumas pessoas talvez não gostem muito desse tema. E nós precisamos entendê-lo também. Nós precisamos estar buscando entender desse assunto. A princípio tínhamos pensado nisso para hoje, mas deixamos para o domingo que vem. Domingo que vem nós estaremos falando sobre esse tema, batalha espiritual. Então, se você quer conhecer um pouco mais, se você quer entender o que a Bíblia diz sobre esse tema, batalha espiritual, venha no próximo domingo para que nós possamos entender isso, né? Porque é uma coisa muito importante que às vezes nós percebemos que temos negligenciado esse assunto na nossa vida e na vida das pessoas à nossa volta. Então, no domingo que vem, estaremos falando sobre esse tema, batalha espiritual, pela manhã. Irmãos, quando nós olhamos para a vida de Jesus, né, nós precisamos entender que Jesus ele foi um mestre por excelência. Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus fez todos os milagres, mas
o maior exemplo que nós podemos ver na vida de uma pessoa está na vida do próprio Senhor Jesus. Por quê? Ele não apenas falou, mas ele vivenciou, ele ensinou na prática tudo que ele deixou por escrito, tudo que escreveram a respeito de Jesus, ele ensinou na prática. Por isso que nós falamos que Jesus é o mestre, né, por excelência. Se você quiser ler esse livro depois para entender melhor, né, por que Jesus é chamado de mestre por excelência. E neste dia, 15 de outubro, nós comemoramos, né, o dia dos professores, ou o dia do mestre, né? Queremos aqui deixar a nossa gratidão, né, àqueles professores que estão presentes, né? Temos alguns professores conosco. Que Deus abençoe a cada um, que você possa assumir, né, esse compromisso junto com Deus, de transmitir, de dar o melhor de si, não só na escola bíblica dominical, mas na escola secular também, na faculdade, cursos, onde você estiver. Né? Entenda que você está ali para fazer a diferença. Né? Só por curiosidades, né, esse camarada chamado Elon Musk, ele é dono de uma empresa chamada Neuralink. Ele é dono da Tesla também. E ele tem investido, irmãos, em uma série de coisas. Esse camarada, ele investe em tudo, talvez para ganhar de tudo. E um dos investimentos dele está sendo nessa área humana, de conectar um cérebro humano a um computador. Tá? Algumas vezes eu falo a seguinte coisa: será que daqui a alguns anos você, os netos e bisnetos, vão precisar passar 4, 5, 10, 20 anos em uma escola? Será? Não estou dizendo que vai acontecer, mas, né, essa pessoa é um bilionário, né, americano, tá? Ele tem uma empresa chamada Neuralink, ou um projeto, né, de uma empresa, de uma das empresas deles, tá? Um dos objetivos deles é levar o homem para Marte e para outros planetas. Você vê, ele está criando carros, tá? Ele cria carros e agora tem investido também nessa conexão de cérebro humano com computadores. Os professores vão ter muito que aprender, né? Vão ter muito que ensinar também. Só para a gente, só uma curiosidade que precisamos entender o que está acontecendo à nossa volta. Elon Musk. Depois você busque sobre essa pessoa. Qual a diferença entre Jesus e os outros mestres? Nós percebemos que Jesus, ele é chamado de mestre dos mestres, mas percebemos que temos, né, uma grande diferença entre ele e outras pessoas que também se dedicam nos dias de hoje a ensinar. Uma das diferenças é que ele é mestre de todas as matérias. Jesus, ele ensinou de tudo a todos que chegavam a ele. Hoje, na sala de aula, você tem um tempo para aprender matemática, um tempo para aprender português, um tempo para aprender história, um tempo para geografia, um tempo para cada coisa, e um professor para cada matéria, muitas das vezes. Mas Jesus, ele ensinou todas as matérias. Ele ensinou de tudo. Uma outra diferença é a fonte de todos os conteúdos. A pessoa, para se tornar um professor, ela tem que estudar. Se você quiser ser um professor de história e um bom professor, você tem de conhecer tudo da história do Brasil, do mundo. Se você quiser ser um bom professor de geografia, você vai ter que estudar o planeta, o universo, tudo isso. Todas as teorias que você possa pensar. E às vezes aquelas que criam grandes conflitos. Tá? Grandes conflitos. Que se pararmos para estudarmos algumas teorias dentro da história, dentro da geografia, todas as matérias foram criadas por ele. Então ele é o mestre por excelência, por isso. Ele tinha uma metodologia própria de ensino. Ele ensinava, diz a Bíblia, por parábolas. Por parábolas. Mas também ele usava um outro tipo de ensino chamado maêutica, que era usado pelos grandes mestres daquela época, antes e depois dele também. Grandes mestres usavam a maêutica, mas ele trabalhava principalmente pela parábola, ensinando através de histórias, ensinando através de uma metodologia que ele vem mostrar aos seus discípulos e às pessoas que estavam em volta dele. Por exemplo, ele diz para seus discípulos em uma ocasião: que pensais vós do Cristo? De quem é o filho? De quem é filho? E eles disseram: de Davi. Aí ele provoca através de uma pergunta e ele vai ensinar então
de quem ele é filho, que ele é filho de Deus. Ele provocou, fez a pergunta para poder dar uma resposta. Por isso que às vezes nós falamos que o bom, né, o melhor é você ter a resposta. Né? Você cresce quando você encontra a resposta, independente de qualquer pergunta. A resposta, né, é mais importante do que a pergunta. Se nós não encontrarmos a resposta, nós não entenderemos muitas das vezes a pergunta. O mestre, ele nos ensinou a amar. João 13, 34, 35, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim poderei ser reconhecido como meus discípulos. Então, se você quiser ser reconhecido como discípulo do Senhor Jesus, uma das coisas que você tem que fazer é aprender a amar o outro, mesmo que ele não mereça seu amor. Mesmo que ele não mereça seu amor. Às vezes, eu digo, olha, se você não conseguir amar, suporta. Porque a Bíblia diz também, suportai-vos em amor. Suportai-vos uns aos outros em amor. Às vezes, o amor, a gente não... eu não sei amar, não amo tal pessoa. Aí, é onde vai para o outro lado. Então, você suporta essa pessoa. Essa semana eu liguei para uma pessoa, né, paciente lá do posto, para pegar um documento, para fazer um exame do CIGEG, e a tia dele que atendeu. E quando eu falei que ele mora, ninguém fala que eu vou dele para com ele. Aquela amada na né? E muitas das pessoas não amar outros conceitos de diferença. Deus diz, outros. É uma ordem. Ele não está pedindo, amem uns aos outros. Ele não está dizendo isso, se for possível, tá? Ele diz, se for possível, a Bíblia diz, se for possível, tem de paz com os homens, tem de paz uns com os outros, né? Se for possível. Mas o amar é uma ordem. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim poderei ser reconhecido como meus discípulos. Então eu não posso dizer que eu sou discípulo de Jesus se eu não conseguir amar as pessoas que estão do meu lado. Amar com todos os defeitos. Amar sem restrição. É preciso aprender a amar. É preciso saber amar as pessoas com todos os defeitos delas. O mestre nos ensinou a amar. Será que nós temos aprendido isso? Será que você tem amado todo o irmão que está do seu lado? Se você não conseguir amar alguém aqui dentro, você também não vai amar ninguém lá fora. Porque aqui é mais fácil. Então vamos começar amando aqueles que estão do nosso lado. Ele nos ensina que temos valor. Mateus 6, 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Olha o que ele nos ensina aí. Ele ensina que você tem valor. Você tem valor. Às vezes o diabo quer tirar esse valor de você, esse entendimento seu, do seu valor, do que você tem valor para Deus, mas a palavra é outra. A palavra é: olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntem em celeiros, mas o Senhor cuida delas. O Senhor cuida delas. E da mesma forma que Ele cuida do pássaro, Ele cuida de uma ave, Ele cuida de cada um de nós também. Elias, depois da vitória de Elias sobre os 400 profetas de Baal, Elias cai, né, numa depressão ali, né? Elias parece que tem ali algum problema, e ele foge, para não morrer, é claro, tá? Porque ele tinha sido jurado de morte, e ele entra para uma caverna e fica ali. E Deus providencia o cuidado. Aves levam comida para Elias, para que ele pudesse passar ali. O cuidado de Deus é tão grande. Se ele precisar, ele vai te alimentar da forma como ele bem entender, inclusive repetindo isso, se for necessário. Mas muitas das vezes, essas aves, hoje em dia, pode ser eu, pode ser você, para ajudar alguém que está necessitado. Olhar para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem se ajuntem em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas. É preciso, irmãos, que a gente saiba o valor que nós temos diante de Deus. Sabe por que Ele nos deixou esse ensinamento? Para que nós possamos reconhecer isso, que nós somos valorosos para Ele, nós temos valor para Ele.
Há um cântico que diz: quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém. Você é alguém. E Deus quer cuidar de você. É preciso que você deixe que Ele cuide. É preciso que você deixe que Ele te trate. É preciso que você deixe que Ele olhe para você e veja no fundo do seu coração. Mas é também preciso que você entenda que Ele quer cuidar de cada um de nós. O Mestre nos ensinou a confiar nele e no Pai Celestial. Outro ensinamento de Jesus. Filipe, querendo saber um pouco mais de Deus e de Jesus, Filipe diz para ele, disse a Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Você não tem como conhecer Deus sem conhecer Jesus. Você não tem como conhecer Jesus sem conhecer Deus. Ele ensina sobre Ele e também ensina sobre o Pai Celestial. Eu e o Pai somos um. Somos um. E quando você conhece a Jesus, você conhece o Pai. Quando você conhece a Jesus, você conhece o Espírito Santo de Deus. Porque é isso que Ele quer que a gente aprenda. Um dos ensinamentos dele. Ele nos ensinou a confiar no Pai, a crer no Pai, a conhecer o Pai Celestial. Como que eu vou pedir alguma coisa a Deus se eu não o conhecesse? Como é que eu vou confiar se eu não o conhecer? É preciso que a gente conheça a Deus, mas conheça dentro da nossa maior condição ali de entender. Não queira entender Deus 100%. Eu costumo dizer que Deus é um ser, é alguém difícil de entender. E a gente não vai conseguir entender Deus nunca na nossa visão limitada de ser humano. Porque é o finito tentando entender o infinito. É a criatura tentando entender o Criador. Nós não vamos conseguir entender Deus nunca. Porque às vezes nossa maneira de olhar para as situações, para as coisas, é diferente da maneira de Deus. Mesmo aquelas pessoas que confiam em Deus, que acreditam em Deus, às vezes vai olhar para uma situação e não vai entender, será que Deus faria, o que Deus faria nessa situação? E nós vamos fazer diferente. Deus é difícil de entender, sim, mas nós precisamos buscar todo o conhecimento, buscar fazer de tudo para conhecermos o máximo desse Deus que nós servimos. E é através de Jesus Cristo que nós vamos chegar, ao máximo possível, mais próximo possível de Deus, do conhecimento de Deus. Mas por maior que seja o seu desempenho, por maior que seja a sua aproximação de Deus, você não vai conhecer Deus na sua plenitude. Porque, como falamos, é o finito tentando entender o infinito. O Mestre nos ensinou a confiar nele e confiar no Pai. Então confie, mesmo sem entender. Confie em Deus, mesmo sem você entender. Mas quando você busca pela palavra o entendimento de Deus, Ele vai se revelando a você lentamente. Ele vai se revelando a você paulatinamente. E você vai entendendo a palavra de Deus, você vai entendendo e conhecendo Deus. É através da palavra que nós conhecemos Deus. É através da natureza que Deus se revela ao homem. É através de Jesus Cristo que Deus nos mostrou a sua maior revelação, para que nós pudéssemos chegar ao Pai. O Mestre ensinou o amor na prática. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Irmãos, você já viu um professor que ensina na prática, se ele precisar de morrer pelo aluno, Tivemos há pouco tempo um caso de uma pessoa protegendo alguns alunos que deu a sua vida, perdeu a sua vida. Mas quando nós olhamos para o geral, para o geral, você dificilmente vai encontrar uma pessoa que vai dar a vida pelo outro. Vai dar a vida pelo outro. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Obrigado, Alex.
Deus abençoe. Mas o mercenário, de quem não são as ovelhas, ele foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele nos ensinou na prática, irmãos, dando a sua vida por nós. Ele não fez apenas um livro, ele não apenas escreveu o amor, mas ele viveu o amor. Ele viveu o amor. E é isso que ele quer de nós, que a gente esteja vivendo na prática o amor. Alguns professores vão ensinar que o amor ele é abstrato. O amor é abstrato, mas esse conceito tem mudado, tá? Do abstrato do concreto. Mas o amor, se você pensa que ele é abstrato, você vai concretizar o amor nas suas ações. O amor ele vai ser concreto quando você mostrar o amor a alguém, quando você mostrar que você ama de fato. Levando ele mesmo seu corpo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fomos sarados, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo de vossas almas. É Pedro dizendo. O mestre nos ensina a amar uns aos outros e nos ensina o porquê de não sermos amados por quem não o conhece. Às vezes você talvez vai ficar questionando, né, por que nós somos tão criticados? Por que somos tão criticados? Por que as pessoas não aceitam o cristão? Certa vez eu ouvi de uma vizinha a seguinte frase, assim que eu mudei, né, para onde nós estamos morando agora, eu ouvi a seguinte frase de uma vizinha: eu detesto crente, eu não gosto de crente. Eu pensei comigo, vai ter que engolir, porque eu não vou sair, né? Gostando ou não, a gente às vezes tem que conviver, mas ele nos ensina a amar, mas nos ensina também que nós seremos odiados pelo seu nome, porque servimos a ele. E às vezes precisamos tomar cuidados com algumas situações que algumas igrejas têm inventado, têm criado. E essa semana eu vi uma matéria que me chamou a atenção, né? Uma religião que está se cogitando criar a partir de 2022, tá? Que precisamos tomar cuidado com essa. Isso seria uma religião chamada Crislã, que é a junção do cristianismo com o islamismo. É preciso, né, tomar cuidado com o que está acontecendo à nossa volta. Se isso acontecer, né, vai ser um grande passo para começar a unificação das religiões, né? Unificação, porque esse, né, é um dos fatos que vai mostrar a volta de Cristo mais rápido ainda, quando todos tiverem uma só religião, um só governo. Se vós fosseis do mundo, o mundo o amaria, o que era seu. Mas por que não sois do mundo? Antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Quando você tomou uma decisão ao lado de Cristo, talvez você tenha que ter deixado alguns amigos. Talvez você tenha que ter tomado uma decisão de se separar de algumas pessoas que você tinha um relacionamento, né, amigável, um relacionamento ali com algumas pessoas, e elas mesmas se separaram de você talvez, mas talvez também você tenha que ter tomado essa decisão, porque é preciso que você entenda que ao lado de Cristo você precisa dar testemunho dele. E às vezes, né, as más companhias vão fazer com que as pessoas nos identifiquem como elas, e é preciso estar ao lado de pessoas para que possamos testemunhar de Cristo, sim. Ao lado de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, sim, é preciso que estejamos ao lado, mas precisamos selecionar muitas das vezes com quem nós vamos estar, para que não possamos ser confundidos, como acontece em algumas situações. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós odiou a mim. O mundo nos odeia porque eles odeiam a Cristo. Eles não nos aceitam como servo de Deus porque não aceitam o Deus dos servos. Se aceitassem, agiriam diferente. O Mestre nos ensina a amar-nos uns aos outros e nos ensina porque
o porquê de não sermos amados por quem não o conhece. Quando você entende por que a pessoa não te ama, aí fica mais fácil você orar por ela. Quando você entende por que você é recriminado, fica mais fácil você dobrar o joelho e orar por aquela pessoa. Aí sim, a situação pode mudar. E não entrarmos em combate com aquela pessoa. É preciso orar por ela. E é isso que Jesus quer, que a gente esteja orando por essas pessoas. O Mestre nos ensinou a sermos grandes no reino dos céus. Irmãos, como é ser grande no reino dos céus? Ele diz, em Mateus 5, 17 a 19, não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Aí no 19 ele vai dizer, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazer o mesmo, será chamado menor do reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino de Deus. Então você quer ser grande no reino de Deus? Cumpra o que Jesus ensinou. Como mestre, ele nos ensinou. Então nós precisamos cumprir. Ele disse, olha, eu não vim abolir a lei, eu não vim dizer que a lei daqui para trás está tudo abolido. Você não precisa mais do que ficou para trás. Eu tenho conversado com uma pessoa de outra religião, kardecista, e eles, não, toda a Bíblia a gente pode deixar para trás, a gente só precisa entender os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu tenho tentado mostrar a ele que é diferente, mas é difícil você falar com a pessoa e tentar fazer entender algumas coisas. O mestre, ele nos ensina sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Ele vai dizer em João 17, 17, santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade, irmãos. Jesus, ele nos diz sobre este livro e diz que este livro é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. É preciso que a gente entenda a palavra de Deus. Para você entender, às vezes, um versículo apenas, é preciso que você leia o capítulo todo. Às vezes, para você entender o capítulo todo, você tem que ler o livro todo. E às vezes, para você entender o livro todo, você vai ter que ler a Bíblia toda. Não podemos ler um texto fora do contexto e tentar entendê-lo. Alguns têm, sim, início e fim. Você conclui em um versículo o entendimento. Mas às vezes é preciso que você leia toda a Bíblia para que você entenda um versículo, ou um assunto, ou uma passagem bíblica. Por isso Jesus nos ensina sobre a Bíblia. Ele diz que ela é a palavra, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. É a oração de Jesus por nós, dizendo para Deus nos santificar na verdade. E se tem uma coisa que às vezes a gente precisa se afastar, irmãos, é a mentira. Mentira é uma coisa que precisa estar fora da nossa vida. E se você ler lá em João 8,44, você vai entender por quê. Que dentro da igreja não deve ter mentira. A gente deve ter falar a verdade, arcar com o ônus da verdade, porque a verdade às vezes vai te fazer sofrer. Mas a mentira, lá em João 8,44, vai dizer que se você mente, você é filho do diabo. O diabo é o pai da mentira. Então, se nós mentimos, nós somos filhos dele. João 8,44. Por isso que Jesus diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se você quiser ser santificado, entenda a palavra de Deus. É interessante o aprendizado de Paulo a Timóteo também sobre o assunto, Paulo falando a Timóteo, ele diz a Timóteo, desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábios para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Paulo foi o discipulador de Timóteo, e eu sublinhei mesmo para chamar a atenção quando ele diz ali, e desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação. Perdão. A gente percebe que a escritura, ela nos faz sábios
para diversos assuntos, irmãos. Para todos os assuntos, se você ler a palavra de Deus, você vai encontrar todo o assunto na Bíblia. Mas o que Paulo nos chama a atenção neste versículo é que a Sagrada Escritura, ela pode nos fazer sábio para a salvação. É entendermos a salvação. Porque em que outro livro você vai ler sobre salvação se não for desse aqui? Em que outro lugar você vai ouvir sobre salvação se não for na casa do Senhor? Em que outro lugar você vai ouvir do amor de Deus se não for aqui dentro? Ou dentro de outra igreja que pregue, né, o amor de Deus, a salvação de Deus. Paulo diz para ele, olha, as Sagradas Escrituras podem te fazer sábio para a salvação. Se você quiser entender a salvação, aprender sobre a salvação, leia. É isso, mais ou menos isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Mas leia, ele não está especificando livros. Leia a Escritura. Quantas vezes você já parou para ler a palavra de Deus? Os evangelhos são importantes, sim. Mateus, Marcos, Lucas, João, as cartas de Paulo, né? Até o Novo Testamento, até o Apocalipse, mas não podemos desprezar todo o Velho Testamento. Não podemos desprezar a Escritura completa, a Bíblia completa. Jesus, ele é o mestre por excelência e ensinou sobre o Espírito Santo de Deus. É interessante que Jesus ensinou de todos os assuntos, irmãos. Ele diz sobre o Espírito Santo, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Para sempre. Não é nome de filme, não. Para sempre é um bom filme também, se você quiser ler um filme, tá? Sobre relacionamento entre esposo e esposa, né? Joga lá no Google, talvez Netflix. Para sempre. É um bom filme para você ver hoje à tarde, não deixando de vir à igreja de noite, né? Para sempre. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele fala sobre o Espírito Santo, ele ensina sobre o Espírito Santo, porque ele diz, eu e o Pai somos um. Mas não entendemos que o Espírito Santo de Deus também se faz presente. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não são três deuses não, mas é a essência ali do Pai, do Filho e do Espírito. Agem em comum acordo. Estão presentes desde o início, estão presentes no Novo Testamento, estará presente na volta de Cristo também. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, né, ele ensina sobre o Espírito Santo, aí lá em Atos 2,14 vai mostrar, né, o cumprimento do ensinamento dele. Ele diz que ele viria, que o Espírito Santo viria, e lá em Atos 2 nós vemos se cumprir a palavra de Jesus. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que se estava sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É o Espírito Santo sendo derramado ali na vida daquelas pessoas. Hoje, isso é necessário você ter uma língua de fogo sobre a sua cabeça, como que de fogo, né? Qual é o entendimento que nós temos do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas? Quando você toma uma decisão ao lado de Cristo, aceitando-o como único e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em você. Ele passa a habitar em você. Você passa a ser morada do Espírito. Por isso que nós dizemos que precisamos cuidar do nosso corpo, porque ele é a habitação do Espírito. O Espírito Santo habita em nós. E ele nos convence do pecado, ele nos convence de tudo que nós fazemos de errado. O Espírito Santo vive em nós. Aí o agir do Espírito é que é diferente. A sua intimidade com ele é que vai mostrar o agir do Espírito na sua vida. Esse relacionamento nosso com o Espírito Santo de Deus é que às vezes nós temos pecado, nós temos deixado de lado. Mas é o Espírito Santo de Deus que está conosco. E precisamos aprender a desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus de uma forma diferente. Concluindo, aprendamos com o Mestre, pois os seus ensinamentos nos conduzem à eternidade. O professor, na sala de aula, ele prepara o aluno, desde lá do jardim, né? Ele prepara para a vida. Ele prepara para a vida. Mas o professor da escola dominical,
Jesus, ele ensinava, ele preparando a pessoa para estar na eternidade. A criança que passa por uma boa escola, o que ela aprende ali vai com ela até o momento da sua vida. Mas vai chegar um momento que aquilo não vai servir de nada, porque ao passar deste mundo, ao sair deste mundo, tudo que nós aprendemos vai ficar por aqui. Vai ficar por aqui. Nós não vamos levar aprendizado, não vamos levar títulos de pastores, doutores, né, mestres. Não vamos levar nada disso. Vamos estar na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus. De outra forma, vamos ganhar um novo corpo, vamos receber uma nova roupa para estarmos na presença de Deus. A você que é mestre, que haja dedicação ao ensino. A você que é professor, dedique-se, dê o melhor de si. Faça do seu aluno o melhor aluno. Daquele um dos 40 ou dos 50, faça deles os 50 melhores. Eu sei que a sua sala é cheia, eu sei que sala de professor, né, é igual coração de mãe, né? Cabe todo mundo ali, e às vezes vem outros ainda para as salas, né? Mas se você é professor, quero deixar aqui, né, nossos parabéns e parabenizá-lo por esse dia. Paulo, ele vai dizer lá em Romanos 12:7, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino. Então você vai, às vezes eu vejo lá em casa a esposa fazendo o planejamento da semana toda. Às vezes na sexta, sábado ou domingo ela já está planejando a aula de segunda a quinta da outra semana. O professor devia ter um salário extra por isso, né? Mas muitas das vezes é só aquele salário, só aquele tempo de sala de aula, e alguns com 2, 3 matrículas, né? Por questão de sobrevivência, né? Não conseguem dar o melhor de si. Mas deveriam. Porque se você parar para pensar, o professor é aquele que faz parte da sua vida toda. Da sua vida toda. O que você aprendeu desde que você entrou na escola até determinado ponto da sua vida vai fazer a diferença. Dizem que não tem escola boa, né? Tem alunos bons. Porque você pode estar numa escola onde as pessoas, não, essa escola não presta, essa escola não tem bom ensino. Mas se você for um bom aluno, você vai se destacar. Você vai se destacar. Infelizmente o nosso governo não valoriza, né, esse tipo de aluno. Mas precisamos, né, como ensinadores, né, ter um olhar diferenciado para alguns alunos. E ver aquele que se destaca, né, ver aquele que tem um potencial. E não é investir nele e deixar os outros. Mas de repente comentar com o pai, comentar com a mãe, comentar com o responsável, né? Porque o professor está lá 4 horas por dia, talvez 8 horas por dia na sala de aula, e vai conseguir visualizar aquela parte do aluno que talvez o pai em casa não vai conseguir, né, detectar. É preciso que a gente, como você como professor, né, não estou me incluindo aqui, senão seria uso ilegal da profissão, né, mas é necessário que você como professor tenha esse olhar diferenciado para cada um. Por isso que Jesus diz, olha, se é ministrar, haja dedicação ao ensino. Jesus, ele não chamou uma pessoa só e mandou fazer, né, usar todos os dons. O Espírito Santo, ele dá um dom para cada pessoa, pelo menos. E é preciso que você saiba o dom que você tem. Ele te deu um dom, seja o melhor profissional, use a melhor forma esse dom que Deus te deu. Se é ensinar, seja o melhor professor. Haja dedicação no ensino, é o que Paulo estava dizendo. Que nós possamos, irmãos, entender isso e darmos o melhor como pessoa, como servos, como crentes, como alguém que Deus quer que sejamos diferentes, mas não melhores. Ser diferente não é ser melhor. Ser diferente não é ser melhor. Você precisa ser diferente de algumas pessoas, mas fazer com que elas entendam que o amor de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, é que precisa ser ensinado. Por isso nós precisamos, como igreja, né, estarmos ensinando as pessoas que não têm esse amor, que o amor de Deus foi tão grande que Ele enviou Jesus Cristo para que Ele morresse em nosso lugar. João 3,16 vai dizer, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa vida eterna é o que Deus tem para cada um de nós. Domingo que vem nós estaremos falando sobre esse tema, batalha espiritual. Se você quiser entender um pouco, né, venha no domingo que vem. Você não vai entender tudo, nem eu,
tá? Mas é um tema que nós precisamos entender. Por que que as coisas têm acontecido à nossa volta? O porquê, né, da ação do inimigo de nossas almas estar tão intensa nos últimos tempos. Vamos tentar entender isso e ver, né, o que isso tem influenciado à nossa volta. Uma batalha espiritual à nossa volta e nós não temos percebido. Então, ore por domingo que vem. Mas se você tiver alguém que esteja passando por algum momento de uma luta espiritual, de uma batalha espiritual, de uma guerra espiritual, né, convide para estar conosco no próximo domingo. E assim Deus vai falar aos nossos corações. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor enviou Jesus Cristo para nos salvar, ó Pai. O Senhor enviou Jesus, seu Filho, ó Pai, e Ele se fez mestre, ó Pai, mas um mestre especial, ó Pai, porque Ele ensinou na prática, Ele ensinou, ó Pai, mostrando a cada discípulo ali, ó Pai, Ele ensinou à humanidade o que era amar, ó Pai, permitindo ser pregado naquela cruz, ó Pai querido, por amor a nós. E nós te agradecemos por isso, ó Pai, porque Jesus ensinou o que cada um precisa estar ensinando, ó Pai. Jesus ensinou na prática o que nós muitas das vezes só queremos ensinar, ó Pai, de boca. Mas, ó Pai, Ele deu o seu sangue por nós naquela cruz do Calvário, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai querido, a ensinarmos o Teu amor àqueles que não Te conhecem, ó Pai. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos dê um domingo, restante de domingo, abençoado. Que nós possamos, logo mais, 18h30, estarmos aqui novamente para louvarmos e engrandecermos o nome do